Você sabe como funciona uma transmissão? Então vem comigo que eu vou te mostrar um modelo fácil de aprender. Nós vamos ver circuito elétrico, circuito hidráulico e o funcionamento interno dela através das engrenagens. Vem comigo. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola das Máquinas. E hoje a gente vai falar sobre transmissão. O modelo que a gente vai apresentar aqui é o modelo de transmissão da Dana T20000, que é utilizado em alguns equipamentos da Sandvik, da Normet, entre outras montadoras. Esse modelo de transmissão é de fácil compreensão, ela ajuda a gente a ter boas noções de hidráulica, também mostra para a gente o comportamento do circuito elétrico e internamente a gente vai ver a interação das engrenagens, dos pacotes, para a gente ver como é que esse dispositivo faz o equipamento se deslocar. E novamente, se você quer aprender sobre transmissão, se você quer entender o papel que ela tem no equipamento, no trem de força, a gente já tem um vídeo aqui no canal que explica um trem de força por completo. Sugiro que você assista antes de você dar sequência nesse vídeo que a gente está vendo aqui. A gente vai conceituar de maneira simples aqui o propósito de uma transmissão. Internamente, possuem algumas engrenagens que vão girar de acordo ao deslocamento do óleo. E esse deslocamento é controlado através de uma moduladora, que são algumas válvulas, algumas solenoides que vão direcionar o óleo a fim de comprimir alguns discos que ficam dentro daquilo que a gente chama de pacote. São esses pacotes, seja de sentido, seja de deslocamento, seja de velocidade, que vai fazer com que a transmissão vá para frente, vá para trás e alterne também a sua velocidade. Essa é a forma mais simples que a gente consegue conceituar esse modelo de transmissão. Existem outros, mas por hora a gente vai tentar trabalhar com o modelo de circuito da transmissão Dana T20000. Para facilitar o seu entendimento, caso você não conheça esse modelo, vou pedir para o meu editor colocar uma foto dela aqui do meu lado, para que você possa fazer uma pesquisa de algumas imagens, algumas coisas, isso vai facilitar o seu entendimento. Se você já conhece, veio para esse vídeo com o intuito de aprender mais sobre essa transmissão, você já conhece ela, está aqui a imagem, a foto desse modelo de transmissão. Antes de partir para o circuito hidráulico, a gente vai ver aqui na tela as engrenagens internas da transmissão junto com os pacotes. Eu vou tentar explicar como funciona o mecanismo das engrenagens, quando que ela vai para frente, quando que ela vai para trás e como que ela alterna as velocidades. Depois de explicado isso, a gente vai para o circuito hidráulico para ver como é que esse comando direciona o óleo de acordo com a condição de velocidade de sentido desejada pelo operador. Aqui na imagem a gente consegue ver os pacotes e as engrenagens que ficam dentro da transmissão. Observe que aqui ele indica para a gente que esse eixo é o eixo de entrada, ou seja, isso aqui é conectado a um conversor de torque. Se você deseja uma aula de conversor de torque, não deixe de comentar aqui para a gente fazer uma aula só sobre isso. Esse eixo fica conectado ao conversor de torque, que é o dispositivo que transfere o movimento do motor para a transmissão, e aqui ele vai fazer com que esses mecanismos comecem a girar, e eles vão girar simultaneamente. Essa engrenagem aqui, que é a engrenagem de transferência, e essa outra engrenagem aqui. Mas a transmissão ainda não faz o equipamento se movimentar nessa condição. Por quê? Porque nós não demos um comando através da seletora elétrica de marcha para que os pacotes, que são essas estruturas aqui, ó, que a gente está vendo, aonde você vê o pacote com a identificação F é o pacote de frente, aonde você vê a identificação R é o pacote de ré. Isso que a gente chama de pacote são os dispositivos que vão armazenar os discos, que ao comprimir transferem o movimento dessa engrenagem para essa outra engrenagem, se for, por exemplo, no pacote de ré. Se for no pacote de frente, transfere dessa primeira engrenagem para essa outra engrenagem, internamente aqui. Eles fazem essa ligação mecânica. E aí, ele consegue transmitir o movimento para as outras partes da transmissão. Se você fez o movimento de frente, por exemplo, vem uma linha hidráulica, comprime o pacote de frente e ele transfere o movimento para essa outra parte. Se você selecionou Ré, ele vai comprimir os discos aqui internamente e você vai acionar o pacote de Ré. Novamente, o objetivo aqui não é ver internamente esse funcionamento. Estou trazendo aqui só uma ideia preliminar. A gente vai se concentrar hoje mais na parte do circuito hidráulico. Além disso, nós temos aqui os pacotes de velocidade, que são 3. Nós temos o primeiro pacote, que é esse aqui, de primeira velocidade, o segundo pacote e o terceiro pacote proporcional às 3 velocidades. Quando nós quisermos fazer primeira velocidade, além de energizar solenoide de sentido, por exemplo, frente, para pressurizar esse pacote,
Uma outra linha hidráulica vai vir aqui nesse pacote de primeira e vai comprimir os discos do pacote de primeira. Aí você vai estar fazendo frente e primeira velocidade. Se você estiver fazendo segunda velocidade, ele vai comprimir frente e segunda velocidade. O mesmo se aplica se fosse também na marcha ré. E o pacote de terceira é esse pacote inferior aqui, que também se comporta da mesma forma. Independente do sentido, ele vai pressurizar o pacote que vai fazer o sentido e também a terceira velocidade. E esse eixo final aqui é o eixo de transferência para o cardan e, por sua vez, para os eixos, né? Então, através desse jogo de engrenagens aqui, a gente tem o nosso deslocamento e a nossa velocidade feita através da transmissão. Se você quer uma aula, quer um overview completo dessa transmissão, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo também explicando internamente essa transmissão. Antes de a gente ir para o circuito hidráulico, tem algumas coisas que a gente precisa compreender. Dentre elas está o funcionamento da moduladora. O que é a moduladora? É um grupo de válvulas que vão direcionar o óleo para aqueles pacotes que a gente viu que ficam montados internamente na transmissão. Essa moduladora, ela fica, conforme vocês veem aqui na imagem, na lateral da transmissão e ela possui 4 solenoides. Solenoide de frente, solenoide de ré e 2 solenoides, primeira e segunda. Essas primeira e segunda solenoide não necessariamente são solenoides de primeira e segunda velocidade, até porque nós temos 3 velocidades. Mas são essas 2 solenoides que, de acordo com a forma como você energizar, é que você vai direcionar o óleo para fazer primeira, segunda ou terceira velocidade. Aqui na tela a gente consegue ver melhor isso. Então veja, montada na moduladora a gente tem a solenoide de frente, solenoide de ré, segunda solenoide e primeira solenoide. Ao passo que a gente for avaliando o diagrama, nós vamos ver aqui na moduladora a circulação do óleo a fim de trabalhar em conjunto com essas válvulas aqui, de acordo ao que a gente energiza as solenoides. Veja que nessa condição ela está em neutro. Então, isso quer dizer que a máquina está parada, mas um detalhe característico dessa transmissão é que o pacote de terceira é sempre aplicado quando está em neutro. Por quê? Isso faz com que o óleo circule internamente dentro da transmissão e mantenha a lubrificação das engrenagens. O pacote de terceira, quando está em neutro, é sempre alimentado. E isso a gente consegue ver através da moduladora aqui, ó. Essa linha vermelha, que a gente está identificando aqui, ela se comunica diretamente com o pacote de terceira velocidade. Então, novamente, quando a máquina está em neutro, embora ela não faça nenhum tipo de sentido, nem para frente, nem de ré, o pacote de terceira velocidade é constantemente alimentado com a linha hidráulica quando a máquina está em neutro. Conforme eu havia mostrado para vocês, aqui tem uma imagem da localização da moduladora na lateral da transmissão. Agora vamos para o diagrama hidráulico. Vamos tentar separar o diagrama através dos componentes e depois a gente explica o funcionamento. Observe que aqui a gente tem o reservatório da transmissão, um filtro na linha de sucção e aqui a gente tem o que a gente chama de bomba de carga. A bomba de carga é esse componente que fica montado aqui na parte superior da transmissão. E aqui a gente tem o filtro de pressão da bomba de carga, que é o próximo componente que a gente vai avaliar aqui. Esse filtro aqui que a gente consegue identificar no diagrama. Paralelo ao filtro, nós temos uma válvula de retenção, que é para quando o filtro obstruir, o óleo circule através da válvula de retenção. Seguindo o circuito, ele deriva uma linha hidráulica para 2 sentidos. Uma linha se desloca para alimentar o comando da moduladora, que é justamente essa linha que a gente viu aqui na imagem superior. Observe que, conforme nós comentamos, o óleo se desloca para as válvulas, porém todas estão fechadas, porque a gente não está fazendo nenhum sentido e nenhuma velocidade. Mas o pacote de terceira é alimentado, por quê? Ele passa por essa outra válvula direcional inferior e é constantemente alimentado, o pacote de terceira velocidade, por conta daquela questão que nós já comentamos. Então, visto que a máquina está em neutro, a gente vai parar essa sequência desse circuito por aqui. Partindo para a próxima parte do circuito, nós temos uma válvula de sequência. Ao passo que ele vence essa válvula, ele passa por essa válvula, pilota e abre, ele segue para alimentar o conversor de torque. Na linha do conversor de torque, a gente tem também uma válvula de segurança que descarrega essa linha hidráulica de volta para o reservatório.
Isso mantém essa pressão na linha do conversor entre 8.2 e 12.1 bar. E na linha de carga ela fica entre 12.5 e 19.3 bar. Chegando no conversor e agora saindo dele, observe que ele alimenta um sensor de temperatura. Então vem uma conexão aqui com o sensor de temperatura que indica, obviamente, a temperatura da transmissão. Nós temos também aqui um sensor de pressão que fica conectado na linha da moduladora. Isso mostra a pressão que vai alimentar todos os pacotes de marcha. Saindo do conversor de torque e alimentando o sensor, ele vai no trocador de calor. Passando pelo trocador de calor, ele volta para lubrificar e refrigerar a carcaça da transmissão. Esse é um resumo do circuito da transmissão quando ela está em neutro. A gente tem aqui as válvulas, válvula número 1, válvula número 2, solenoide de frente e solenoide de ré. A gente vai ver o comportamento disso aqui parcialmente ao passo que a gente for energizando as solenoides. E para facilitar o nosso trabalho em relação às solenoides, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha que mostra quais solenoides vão energizar em cada condição. Quando eu fizer frente e primeira velocidade, frente e segunda, frente e terceira, ré e primeira, ré e segunda, ré e terceira, tudo isso aí vai mudar as solenoides aqui. A gente tem uma tabelinha que vocês podem inclusive salvar essa tabela caso vocês queiram estudar depois. Aqui nós temos a tabela. Então veja, quando nós estivermos fazendo marcha frente e primeira velocidade, quais são as solenoides que vão estar ativadas? A solenoide de frente, a primeira e a segunda. Quando estivermos fazendo frente e segunda velocidade, vamos energizar a solenoide de frente e a segunda velocidade. E quando a gente estiver fazendo frente e terceira velocidade, apenas a solenoide de frente. E aqui nós temos as marchas. Nessa condição, frente e primeira velocidade. Nessa condição, frente e segunda velocidade. E nessa condição, frente e terceira velocidade, associado a cada pacote. No contexto da marcha ré, a mesma coisa. Quando a gente for fazer ré e primeira velocidade, a gente tem ré, primeira e segunda solenoide energizada. Quando for ré e segunda velocidade, apenas ré e segunda solenoide energizada. E quando for ré e terceira velocidade, apenas a solenoide de ré energizada e a terceira velocidade funcionando na marcha ré. Agora a gente vai ver isso no diagrama. Então, galera, olha só. Nessa condição aqui, nós temos frente e primeira velocidade, primeira marcha. Observe que, assim como a gente viu lá na tabela, a solenoide de frente está energizada, a segunda solenoide está energizada e a primeira solenoide está energizada. Então, quando a gente energiza a solenoide, ela pega essa linha e comanda essa válvula, fazendo com que essa válvula desloque a linha de alimentação para o pacote de frente. Ao mesmo tempo, a segunda solenoide, ela vem, pilota essa válvula aqui, fazendo com que a linha de alimentação passe, ao invés de ir para o pacote de terceira, ela venha para alimentar essa outra válvula aqui. E essa outra solenoide aqui, ela pilota essa parte inferior da válvula, fazendo com que a linha de carga que a gente liberou aqui em cima venha alimentar o pacote de primeira ao invés do pacote de segunda. E isso a gente vê aqui embaixo, também no diagrama. Então veja, energizamos a solenoide número 2, solenoide número 1 e a solenoide de frente. Nós temos aqui a linha hidráulica, passando pela segunda solenoide, pilota essa válvula aqui. Pilotando essa válvula aqui, ela libera essa alimentação que, ao invés de ir para o pacote de terceira, vai passar direto. Quando ela chega nessa outra válvula aqui, ela passa direto também. Por quê? Já que nós energizamos a solenoide número 1, ela pilota a solenoide e permite passagem para o pacote de primeira velocidade. E no caso da solenoide de sentido, a gente energiza a solenoide de frente. Ao energizar, ela abre um caminho para essa linha piloto que desloca essa válvula aqui a fim de alimentar o pacote de frente. O pacote de ré permanece em estado neutro porque a gente não energizou. Então, nessa condição aqui, a gente tem primeira velocidade e marcha frente. Agora a gente vai ver marcha frente, segunda velocidade. Olha só o que acontece. Marcha frente, segunda velocidade. Agora a gente tem energizado aqui apenas a solenoide de frente e a segunda solenoide.
A primeira deixou de energizar. A linha piloto da solenoide de frente vai chegar aqui nessa válvula a fim de deslocar a linha de alimentação para o pacote de frente. Ao mesmo tempo, essa linha de alimentação também se desloca para alimentar essa outra válvula que está sendo pilotada pela segunda solenoide aqui na parte superior, comunicando a linha de alimentação com o pacote de segunda, ao invés do pacote de primeira velocidade. E aqui a gente vê representado no diagrama hidráulico. Então veja, linha de alimentação alimentando a segunda solenoide que está energizada, ela pilota essa válvula inferior, que permite que o óleo passe para essa outra válvula direcional. Visto que a solenoide número 1 não está energizada, observe que ela, ao invés de seguir para o pacote de primeira, ela desce para o pacote de segunda, fazendo agora segunda velocidade. E a marcha à frente, que a gente já explicou, o mesmo princípio. Pilota essa válvula direcional e permite que o óleo passe para alimentar o pacote de marcha à frente. Agora, para finalizar, a gente vai ver a terceira velocidade, marcha à frente. Observe que quando a gente faz terceira velocidade e marcha à frente, apenas a solenoide de sentido está energizada. Porque lembra que no início a gente falou que quando está em neutro, o pacote de terceira é constantemente alimentado? Então, já que ele já é alimentado, basta agora a gente dar o sentido. Então, energizando a solenoide de frente, ele pilota a válvula, alimenta o pacote de frente, como nós já explicamos, e aqui a linha de alimentação vai direto para o pacote de terceira velocidade. Nós vemos isso também no diagrama hidráulico. Conforme o diagrama aqui, já que nem a primeira nem a segunda solenoide estão energizadas, o óleo segue através da primeira válvula direcional que a gente identifica aqui para o pacote de terceira e a marcha à frente permanece energizada fazendo o mesmo comando de linha piloto na válvula direcional, permitindo com que o óleo alimente o pacote de frente. Para a gente explicar o sentido da ré, a gente vai apenas explicar a primeira velocidade. Por quê? Porque é o mesmo princípio. A mudança que a gente vai ter quando a gente fizer a marcha ré nas solenoides é em relação ao sentido. No contexto da velocidade, as válvulas vão se comportar da mesma forma. Mas observe aqui no manual como ela se comporta quando a gente faz marcha ré. Vendo aqui no manual, a gente vê que a gente está fazendo marcha ré e primeira velocidade. Então veja, quando a gente está fazendo nesse sentido, a gente está energizando a solenoide de ré, a segunda e a primeira solenoide. Ao invés de pilotar neste sentido, que seria a frente, agora a gente pilota neste sentido. E quando a gente pilota a válvula nesse sentido, a linha de carga alimenta o pacote de ré. O sentido de velocidade acontece da mesma forma quando nós fizemos a marcha à frente. Ou seja, a gente tem essa linha piloto para modular a linha de alimentação, ao invés de para o pacote de terceira, ela desce esse caminho e a gente tem essa outra válvula aqui, que é a primeira solenoide, que exerce essa linha piloto, deslocando o óleo ao invés da segunda velocidade para o pacote de primeira. E aí a máquina vai deslocar na marcha ré na primeira velocidade. Vamos para o diagrama para a gente ver isso funcionando. Nessa condição, observe, nós estamos energizando a solenoide de ré, a segunda e a primeira solenoide. Tendo essa condição, observe que o óleo passa através da segunda solenoide, pilota a válvula direcional inferior, fazendo com que a linha de alimentação siga o seu caminho. Ao mesmo tempo, a gente energiza a primeira solenoide, pilota a válvula direcional inferior e ela alimenta o pacote de primeira. E diferente disso, a gente energiza aqui a solenoide de ré, ao invés de energizar de frente, como fizemos anteriormente, energiza a ré, ela vai pilotar a válvula direcional inferior e alimenta o pacote de ré. Em relação às outras velocidades, é o mesmo princípio da marcha para frente. Galera, o objetivo desse vídeo foi explicar, trazer conceitos do funcionamento do circuito hidráulico. Mais uma vez, não era o objetivo de mostrar internamente a transmissão, o funcionamento das engrenagens, embora nós tenhamos uma ideia preliminar, o objetivo era trazer para o circuito hidráulico e dar algumas noções do circuito elétrico. Quando se fala do circuito elétrico, cada equipamento vai trazer proteções, vai trazer condições que vão trabalhar de maneira distinta nas solenoides.
Se vocês quiserem, vocês comentem aqui um equipamento que vocês conhecem que trabalha com essa transmissão aqui, que a gente pode trazer um diagrama elétrico referente a esse equipamento que você trabalha. A gente pode fazer um vídeo dessa forma. Não deixe de comentar aqui para a gente saber o que é que você achou. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu trouxe um conteúdo um pouco mais avançado, porque eu sei que tem alguns inscritos do canal aqui que gostam desses diagramas, gostam de algo mais voltado para o dia a dia, mas as nossas aulas de conceitos teóricos vão continuar também, beleza? Deixe nos comentários aqui alguns temas que vocês querem que a gente traga. Eu vou começar a trazer também alguns conteúdos de elétrica. Algumas pessoas estão me cobrando, estou trazendo muito de hidráulica, mas ainda não trouxe tantos assim de elétrica. Então, comenta aqui se você quer ver mais vídeos sobre circuito elétrico, se você quer ver algum comando elétrico de algum equipamento específico. Fala comigo aqui que a gente vai tentar trazer esse conteúdo para vocês, beleza? No mais, quero agradecer pela sua atenção, sua audiência. A gente pede, por favor, que você compartilhe esse conteúdo, é muito importante para o crescimento do nosso canal, para o crescimento da nossa comunidade. Não esqueça de deixar o seu gostei, tanto nesse vídeo como nos outros vídeos que você já viu, que você não deixou ainda. Isso me ajuda demais, até porque dá muito trabalho e trazer esse conteúdo para pessoas que têm experiência, para outras também que não têm, é um público muito diversificado, a gente tem que trabalhar bastante isso aí para trazer um conteúdo de qualidade. Valeu? No mais, muito obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso trabalho aqui do canal Escola das Máquinas e até a próxima.